continuidade da série. Juninho, você investiga a palavra. Obrigado, Thay. Pessoal, a gente vai continuar falando da história da igreja hoje e vamos continuar historicamente também dando sequência, porque para os que não estiveram semana passada e para os que estiveram, vou explicar brevemente. Na semana passada a gente falou sobre quem é a igreja, né? A gente viu na Bíblia todas as referências de igreja, de noiva, de povo de Deus, e a gente entendeu todo o contexto da igreja que Yeshua cria, que na verdade ele estava potencializando o chamado de Abraão, que é justamente atrair todas as nações da terra de novo para Deus. Então a gente viu também semana passada Pedro já começando e já viajando, já o primeiro discípulo, o primeiro apóstolo que tem registro de viagem, já pregando e ganhando gentios para o reino, né? Que é Israel. A gente já viu tudo isso semana passada. Então hoje a gente vai dar continuidade justamente desse ponto. E o título da mensagem dessa semana é De Jerusalém a Roma, de Tiago a Constantino. A gente vai pegar esse paralelo, vamos seguir nessa linha. A gente vê que o primeiro ponto que eu quero falar hoje é sobre exatamente a pós-ida de Yeshua aos céus. A gente vê que comumente é ensinado nas igrejas que o sucessor de Yeshua é Pedro, que ele que é o responsável pelos apóstolos e que ele comandou toda a igreja, né? A gente vê que não é assim. Quando a gente vai para a Bíblia, não é isso que acontece de fato. E a gente vê isso justamente no livro de Atos. Houve a primeira discussão entre os apóstolos sobre uma tomada de decisão. E a gente sabe lá que Pedro e Paulo eles estavam divergindo acerca dos gentios obedecerem ou não o mandamento da circuncisão. Então, o gentio tinha que se circuncidar, o homem no caso, né? Ele tinha que se circuncidar, não precisava circuncidar. Pedro era a favor deles obedecerem esse mandamento. Paulo não via necessidade. Paulo achava que o mandamento era pesado demais, porque uma coisa é você circuncidar um menino, criancinha, bebê recém-nascido no 8º dia, igual é o mandamento, e outra coisa é você circuncidar um adulto. Não tinha remédios, igual a gente conhece hoje, não tinha anestesia, então era um processo que Paulo julgava ser pesado para os gentios. E eles vão exatamente definir, decidir sobre isso. E a gente vê lá em Atos 15, tendo essa discussão do que fazer e de como instruir os gentios. E a gente vê o líder dos apóstolos se levantando e batendo um martelo e falando como todos os outros apóstolos iriam agir. Ele não pediu autorização, ele não perguntou se alguém concordava, ele levantou a voz e falou: galera, ouvi tudo que vocês falaram e eu decido assim. E a gente vê qual apóstolo fazendo isso? Pedro? Não. A gente vê Tiago, o irmão de Yeshua, o irmão de Jesus fazendo isso. Lá em Atos 15, de 13 a 21, ele prescreve que todos os gentios que vão ser enxertados em Israel, enxertados na noiva, eles têm que, por obrigatoriedade, obedecer 4 mandamentos base. Não é máximo, é mandamentos base. Por onde que eles iam começar? Pedro queria já começar pela circuncisão, Paulo não vê necessidade, e aí Tiago escreve: olha, vocês vão ensinar para os gentios, eles não vão comer comida consagrada aos ídolos, eles não vão comer comida de animal estrangulado, eles não vão cometer assassinato e eles não vão praticar nenhum tipo de imoralidade sexual. São esses 4 mandamentos que um novo convertido ele tem como base para obedecer. E aí Tiago ainda fala o seguinte: ó, os outros mandamentos, Moisés, ele faz uma analogia, né? Então, Moisés é ensinado nas sinagogas. O que ele está querendo falar com isso? A gente vai ensinar esses 4, se eles quiserem aprender mais mandamentos e se comprometer mais com Deus, e eles vão lá aprender onde é ensinado. E justamente a gente vê Tiago, líder dos apóstolos, definindo isso, não é Pedro. Então, um primeiro fake news que a gente vê, a gente vai desmistificar hoje. Então, após isso, começou a perseguição, pessoal. Após esse concílio de Jerusalém, essa reunião entre os apóstolos, começou a perseguição. A gente já vê um pouco antes Estevão ser morto. Mais para frente, e um pouco mais atrás também, a gente vê o próprio
Sinédrio de Israel, né, que eu costumo brincar que é o STF de Israel, eles estavam perseguindo judeus que seguiam Yeshua. Uma prova disso era o próprio Paulo, né? Paulo fala que ele perseguia as pessoas que seguiam Yeshua. E a gente vê a perseguição já começando aí, pela classe política de Israel. Quando os discípulos são enviados, eles começam a ir a outras cidades, províncias, todas de domínio romano e grego, né? A gente vê o governo greco-romano, o Império Romano em si, se voltando contra essas pessoas. E o que era o principal motivo dessa perseguição? Basicamente, era a briga do monoteísmo contra o politeísmo. Por quê? Porque o Império Romano ele tinha como religião oficial o paganismo e o sincretismo. Para quem não sabe, eu vou explicar de uma maneira bem simples. Paganismo é você adorar deuses estranhos. Então, adora água, adora fulano de tal que é deus do ar, do sol, do raio, enfim. E o que é sincretismo? É você misturar um monte de crença, um monte de religião, e todo mundo, na cabeça de todo mundo, achar que todas essas religiões lutam contra o mal. E todo mundo está adorando o mesmo Deus. Então é isso que é um pouco de paganismo e sincretismo. Então, no Império Romano, o que rolava é isso. Era o paganismo, vários deuses, tem um panteão grego, um panteão romano, e misturado com o sincretismo. Todo mundo fazendo aquela salada mista de crenças e religiões. Então, quando o Evangelho, a palavra de Deus começou a chegar até Roma, e nas províncias próximas também, qual o primeiro impacto que tinha? Era justamente isso. Os cristãos mudarem de vida. Eles abandonavam todas as práticas politeístas e passavam a serem monoteístas e mudarem de vida. Então isso confrontava diretamente com a cultura romana. E além de que eles tratavam com os romanos, com os parentes, que eles vinham se mantendo naquela prática antiga. Então eles largavam tudo, abandonavam todos os costumes, passavam a obedecer os mandamentos de Deus, passavam a seguir a Bíblia. E isso era detestável pelos romanos. Os romanos batiam de frente, não gostavam. E começa a perseguição aí. A gente vê, por exemplo, o imperador Tibério e posteriormente o imperador Cláudio. O Tibério ele proíbe o judaísmo em Roma. Nesse momento não existe ainda a definição de cristianismo. Ninguém era chamado de cristão, não tinha uma definição específica. Então o que se via era judeus vindo de Israel, os apóstolos e os seguidores dos apóstolos, para pregar em Roma e nas cidades vizinhas. Então eles chamavam aquilo de judaísmo. Não existe a palavra judaísmo em hebraico, dentro do idioma hebraico não existe a palavra religião, quanto mais judaísmo. Então eles taxaram judeus que seguem a Deus de judaísmo. Então, o imperador Tibério e o imperador Cláudio, um proibiu o judaísmo, né? E o outro expulsou os judeus de Roma. Os judeus não podiam entrar em Roma. E o engraçado é uma frase de um escritor chamado Suetônio. Olha o que ele falou olha a frase que o Tibério usou. Porque os judeus em Roma causaram contínuos distúrbios na instigação de Cristo. Ele os expeliu da cidade. Esse Suetônio está fazendo alusão ao imperador Cláudio, né, que expulsou os romanos. A gente vê isso também em Atos 18. Lê o início lá, Atos 18, 1 e 2. Você vê, se eu não me engano, não lembro agora, não sei se é Átila, que ele chega e fala, olha, Cláudio lá está expulsando todo mundo de Roma. Então, ele encontra com Paulo, se eu não me engano. E o que acontece? Alguns historiadores falam, né, que depois da expulsão, tanto os judeus quanto os gregos e os romanos que acreditavam em Deus e seguiam Yeshua, né, eles passaram a ser denominados cristãos, até como uma estratégia de mudar essa perseguição, de amenizar. Porque eles viam todos como judeus antigamente, e a partir do momento que foi proibido judeus entrarem em Roma e falarem desse Cristo, eles mudaram o nome, passaram a se chamar de cristianos. Eles passaram a se denominar assim. Então, em 64, já bastante tempo depois, a gente viu a perseguição de Nero. Aconteceu um incêndio em Roma, onde 2/3 da cidade foi queimado, e Nero simplesmente culpou os cristãos. Tem historiador que fala que o incêndio foi proposital, tem historiador que fala que não foi proposital, foi acidental e ninguém sabe quem foi, mas Nero culpou os cristãos. Né? Eu acho que nessa época era uma época que todo mundo odiava o Nero. Ele meio que tentou se impor
E aí ninguém tava gostando do estilo autoritário, se não me engano. Aí acontece um incêndio gigantesco, né, em Roma. Aí todo mundo vê, não, isso aí é Nero, não tem outra explicação. Exato. E aí ele Alguns como dizem que Nero quis colocar, você falou aqui proposital, né? Uhum. Mas alguns dizem que Nero quis colocar fogo em Roma porque ele tinha intenção de reformar Roma, né? A questão de construção civil. Mas ele precisava de uma desculpa, né? Ele achou o bode expiatório, então. Exatamente. Ninguém soube a verdade. Tava lá um pessoal lá humilde, simples, ele falou, sabe de uma coisa, vou botar a culpa nessa galerinha aí. Uma galera que causa tumulto, né? Então vamos embora. Exatamente. Essa galera que treta com todo mundo aí e tal, é religiosa demais e tudo mais. E botou a culpa nos cristãos. Ele afirmou e aí começou a perseguição de fato ferrenha, dura em cima dos cristãos. E ele começou a queimar pessoas em fogueiras, ele começou a pregar pessoas em cruzes, pegava cristãos e jogava em arenas com gladiadores, com leões famintos. A gente viu semana passada que o Coliseu, por exemplo, foi construído. Foi semana passada, eu não lembro se eu falei semana passada, mas se eu não falei, eu vou falar agora. Não sei se vocês sabem, pós destruição do segundo templo, né? Antes eu vou falar um pouquinho da destruição do segundo templo. Então, 6 anos depois desse incêndio, os judeus se revoltaram com as taxas altas de impostos e a perseguição romana. O que eles fizeram? Eles se rebelaram, fizeram uma rebelião, quebraram o próprio acima dos romanos, e o que aconteceu foi que Roma mandou cercar Jerusalém. E Jerusalém a todas as cidades da época, as grandes cidades, eram como Jericó, pessoal, tinham muralhas ao redor. Então Jerusalém também tinha sua muralha e protegia a cidade. Então o que o general Tito ele fez? Ele cercou a cidade, colocou catapultas, começou a arremessar pedras, e as pedras destruíam as casas dentro da cidade. E esse cerco ele durou 7 meses. Ele cortou as caravanas que entravam para abastecer a cidade com alimentos, e as pessoas começaram a morrer de fome, outras eram mortas quando tentavam escapar, pular a muralha, outras, quando as pedras caíam nas casas, acabavam matando as pessoas. Ao todo, nesse cerco de Jerusalém, que durou 7 meses, 1.100.000 judeus morreram. Quem sobreviveu foi levado escravo para Roma justamente para construir obras de infraestrutura. E aí muitas coisas foram feitas em Roma, inclusive o Coliseu. O Coliseu foi construído por judeus escravos desse cerco de Jerusalém. Então, a gente vê aí que os imperadores eles não estavam nem aí para ninguém. Ou você andava do jeito que ele, ou então ele era a lei sobre as pessoas que seguiam a Deus e a Yeshua, a Jesus. Então a gente vê vários imperadores ao longo da história massacrando o povo. Tem o Tibério, o Cláudio, que eu já citei, tem o Nero, o Calígula, tem o Sétimo Severo, Diocleciano, teve muitos outros, mas esses aqui são os principais, os mais famosos. Tem uns que até tem filme, e várias leis criadas nesse período de perseguição tinham o principal objetivo de identificar os cristãos. Teve uma lei, que é a lei do sacrifício diário, onde todo cidadão romano, toda pessoa que morava em Roma, era obrigada a fazer um sacrifício diário a um deus pagão. Se você não fizesse, você era identificado como cristão. Porque o cristão era o único cidadão romano que cultuava a um Deus só. Todos os outros eram politeístas. Então eles identificavam os cristãos assim, e os cristãos eram condenados. E aí vinha as penas de morte, seja no Coliseu, lá na arena, no leão, com gladiador, fogueira e tudo mais. Então, a perseguição, mais ou menos, pessoal, durou de 34 depois de Cristo até 312 depois de Cristo. Foram 280 anos de perseguição. E imagina quantos milhões de pessoas morreram. E o que os historiadores falam, que quanto mais morriam pessoas, mais pessoas iam se convertendo. Porque era uma honra morrer pelo nome de Jesus e pela sua fé. Para eles era honra, não era peso. Opa! Posso interromper você rapidinho? Exatamente. Você tocou num ponto aí que eu acho ele interessantíssimo, né?
Há alguns relatos que dizem que alguns cristãos, né, eles não apenas eram condenados à morte, mas se entregavam à morte. Quando eles eram jogados na cova dos leões, a pessoa não ficava correndo do leão, não. Tem relatos de pessoas que se jogavam, né? Aí vem uma pergunta interessante. Não é tema de hoje, não, mas não seria isso suicídio? Mas vamos lá, vamos pra frente, vamos pra frente. Pô, é uma boa pauta essa daí. Reflexão é. Só cheguei pra polemizar. Não, gente, você tem que entender que aqui é com emoção, entendeu? Eu sei que o aí também eu fico emocionado também, mas às vezes é bom destacar um pouquinho de querosene, né? Às vezes só o palito de fósforo não é suficiente, tem que tacar um querosene assim e sair correndo. Hashtag falei que sai, pô. Verdade. Então, depois de muita perseguição, muitas pessoas nos dias de hoje são conhecidas, e eu vou citar alguns nomes delas aqui, elas foram mortas nesse período, e o interessante é que todas essas pessoas que eu vou citar, pessoal, elas foram mortas pelo Império Romano. Anos depois, elas se tornaram santas, receberam o título de santo também pelo Império Romano. Então, por exemplo, Policarpo de Esmirna, Cosme e Damião, Jorge da Capadócia, Doroteia de Cesareia, são algumas pessoas famosas do segundo e do terceiro século que morreram por ser cristãos. Depois, o Império Romano, quando montou a instituição Igreja Católica, eles declararam todas essas pessoas santas por morrerem pelo nome de Jesus, por morrerem pelo testemunho dele. Mas foi eles mesmos que mataram. Então, é muito controverso isso. É um ponto da história que eu não poderia deixar de citar. Isso aconteceu... Só para deixar claro, o Policarpo de Esmirna, por exemplo, ele foi uma pessoa que foi discípulo do apóstolo João, o último apóstolo que faleceu, o último apóstolo vivo, né? Ele foi o que morreu por último. Cosme e Damião, eles eram médicos e eles praticavam a caridade. Eles atendiam pessoas, prescreviam remédios totalmente grátis, sem cobrar nada, praticando o amor ao próximo. O Jorge da Capadócia, ele era um soldado romano e virou aí o São Jorge, né? Que luta com o dragão e mora na lua, essas paradas por aí. Então, a Doroteia de Cesareia, por exemplo, ela se manteve casta. Ela falou que não ia casar com nenhum homem e a virgindade dela ela ia oferecer como sacrifício a Yeshua, a Jesus. E aí os imperadores da época ficavam zombando dela. Cadê o seu noivo, já que você não casa? Cadê o seu marido? E ficavam zoando ela. Depois todas essas pessoas foram transformadas em santos pelas mesmas pessoas, pelo mesmo órgão que as matou. Então, quando chegou o ano de 312, um imperador chamado Galério estava sofrendo muita pressão política, mas muita pressão política mesmo. O império estava totalmente dividido e rachado, e muitas pessoas estavam falando que o império não ia suportar tamanha briga com as pessoas se identificando cristãs e as outras pagãs tretando por causa de religião, monoteísmo, x-politeísmo. Então, o imperador Galério, ele assinou um termo de paz. Na verdade, não foi nem de paz, o nome se chama Édito de Tolerância. Ou seja, era tolerável os cristãos naquela época. E aí ele liberou que os cristãos pudessem construir as suas igrejas, manifestar sua fé em público, porque tudo antes era proibido. Então, a partir de 312, parou essa perseguição notória, clara, ao vivo e tudo mais. Então, quando foi em 313, rolou algumas guerras, né? A história da guerra é muito comprida, não ia dar para falar tudo aqui em uma reunião só. Mas, para resumir, tinha o governo, alguns imperadores eles queriam unificar Roma, outros queriam separar, e aí foi um para um lado, outro para o outro, acabaram entrando em guerra. E Constantino, um soldado, guerreiro e político muito influente da época, o relato é que tem uma citação que ele era o político e soldado mais proeminente da sua época. Ele era filho de mãe cristã, só que ele era pagão, então ele tolerava os cristãos, ele não tretava com nenhum cristão, porque cresceu vendo a mãe dele lá, adorando Deus, Jesus e a Bíblia, entre aspas, Antigo Testamento, porque nessa época não tinha ainda compilado o Novo Testamento.
Então ele via lá aquelas práticas cristãs, então ele era tolerável com os cristãos. E ele venceu uma batalha muito importante nessa treta toda política, que foi a batalha da Ponte Milvia. Ele estava em menor número, ele estava já perdendo a guerra, e ele usou, eu chamo aqui de estratégia de marketing da cruz no seu sonho. Porque simplesmente a última batalha de todas, ele estava perdendo a guerra e ele ia perder a guerra. E ele, como político, você sabe que todo político é marqueteiro, né? Então ele lançou uma estratégia de marketing fenomenal. Um dia antes, ele virou para todo mundo e falou: pessoal, eu tive um sonho. Eu sonhei com a cruz e uma voz falava o seguinte: sobre esse símbolo você vencerá. Ele contou isso para os soldados dele, que a maioria era o quê? Cristãos. E falou assim: pessoal, sonhei isso aqui, ouvi essa voz e será que foi um Deus relacionado? Será que foi Deus ou um Deus aí falando comigo? E os soldados cristãos focaram na cabeça do soldado cristão. Ele ouviu se Deus está falando com Constantino. E ele falou: cara, Deus, nosso Deus, Deus único, o Criador, ele falou com o Criador. E nesse símbolo a gente vai vencer. Então, peraí, velho. Você tem noção disso? É Deus falando com o imperador, velho. Mesmo que esteja menor número, amanhã a gente vai passando esses caras com velocidade. Porque Deus vai estar com a gente igual ele estava lá com o exército de Israel antigamente. E aí, o que Constantino fez? Mandou pintar nos escudos, nas roupas do cavalo, nas armaduras, essa cruz que ele viu. E, incrivelmente, um exército em menor número devastou um outro exército que era totalmente superior. Constantino venceu a guerra. Quando ele vence a guerra, ele cai na graça dos cristãos e aí ele se declara cristão. Porém, ele nunca se batizou. Ele só se batizou na semana da morte dele. Ele continuou com os rituais pagãos, ele continuou com a crença pagã que ele tinha. E o pior de tudo, ele evitava qualquer debate teológico que envolvia Deus, Jesus, Bíblia. Ele não se metia em nenhum debate. As pessoas iam perguntar para ele qualquer coisa, ele ficava quietinho. Porém, ele fez várias reuniões ao longo da história, chamadas concílios, e ele decretava coisas sobre a fé cristã. E nessas reuniões surgiu a Igreja Católica e o cristianismo institucional, que é o que a gente vai falar na próxima reunião, pessoal. E assim surgiu a Igreja Católica Romana. Exatamente. Alguém quer comentar alguma coisa? Comenta esse PX aí, Wallace. Não, eu achei a apresentação dele fantástica. O domínio dele aí, histórico, ele tá muito bom. Ele seguiu certinho aí as diretrizes que ele anotou, aposto. Eu tenho contado. É muita coisa para lembrar. Não, mas eu tô brincando. Eu conheço o minha dele aí. Eu achei muito boa a apresentação dele. Achei esse relato histórico assim, fantástico. Eu até vi isso na matéria que eu acabei de conversar aqui com meus colegas da teologia. A gente leu um artigo da professora e ela citou isso, né? Toda história é interpretada. Não existe história que não é interpretada. Se você trouxer um fato histórico, um vai enxergar de uma forma, um vai dizer assim, poxa, esse cara aí, cara, viu a cruz de Cristo aí no alto e tal, debaixo do sol, né? Interessante que o Deus Sol era o Deus Mitra, né? Então é bem conveniente, né? Ele viu o sol, né? E debaixo, eu não sei se é muito atrás da cruz. Aí ele consegue fazer nisso uma miscigenação religiosa, né? Ele consegue linkar as duas religiões. Teria sido uma revelação ou foi um ato puramente político? Olha, se foi um ato puramente político, eu não sei. Eu sei que o cristianismo está aí até hoje. É interessante, né? Você consegue fazer as duas. E o que. Eu travei aqui, rapidinho, eu vou só responder o negócio. Tá bom. E o mais interessante, pessoal, que depois dele vencer a guerra, ser declarado o imperador do Ocidente Romano, né? Porque o Império foi dividido em dois, Oriente e Ocidente Romano. Ele ganhou não só os cristãos passaram a apoiar ele, mas também os gentios, os pagãos, na verdade, né? Os pagãos que tinham raiva dos cristãos, falaram, quer dizer que a gente ganhou a guerra com a ajuda desse Deus aí, é? Bom saber. Então já foi conveniente até para eles. Então a quantidade de cristãos aumentaram.
E pra mim foi. E outra, que ele viu uma cruz, aí alguém pode falar assim, não, mas uma cruz é um símbolo e tal, da salvação, do perdão do pecado e tal, não sei o quê. A cruz que ele viu não foi a cruz que a gente está acostumado. Um tracinho horizontal em cima do vertical. A cruz romana. A cruz que ele viu era um P com um X em cima. X é o CH da palavra Christus em romano. Então ele viu a inicial de Cristo em forma de cruz no sol, com as nuvens, com o brilho, um dia antes da guerra, que ele estava perdendo. O cara é fera. Ele aí é o é o Jedi. O Jedi na época dele. Aí, mas eu só queria finalizar minha fala dizendo o seguinte: é interessante que nessa época o número de pessoas que se converteram ao cristianismo explodiu, né? Porque a quantidade de direitos que o imperador Constantino concedeu aos cristãos, e ele deixou os judeus, né? Os judeus já não era bem visto, né? Agora ficou pior, vamos falar assim. Então, assim, a quantidade de direito que ele concedeu aos cristãos, eu digo assim, continuou quase na mesma, né? Então, a quantidade de pessoas que se converteram, se eu não me engano, eu não lembro exatamente como que era, mas uma pessoa que passava pelo processo de conversão recebia um dinheiro, uma espécie de bonificação, uma coisa assim. Um prêmio. Isso. Hã? É como se fosse um prêmio. Isso, um prêmio. Então, meu assim, Deus, então toma aqui uma oferta. Então, como naquela época o dinheiro era muito complicado, né? Então a quantidade de pessoas, olha os Ibrahim, pessoal na rua pagando. É mais ou menos isso aí. Então, assim, a quantidade de pessoas que se converteram, cara, explodiu. Agora a minha pergunta: eles se converteram por uma questão genuína ou por uma questão financeira, né? Mas independente se converteram por uma questão genuína ou financeira, não importa. O que importa é a contabilidade. E aí foi quando começou a teologia, foi a base da teologia da substituição. O que ele usou? Ele usou a Batalha da Ponte para falar que Deus estava do lado dele, assim como Deus fazia lá atrás com Israel, e agora ele era o novo Israel, que substitui a igreja, que não precisa mais do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o mandamento que mais se repete é o mandamento de não ter imagens, não ser idólatra. Então, como ele era romano, pagão, Roma cheio de imagens, ele falou, gente, não precisa disso aqui não, ó, vamos só focar no novo. Israel, não, a gente é o novo Israel. Não, porque Deus falou comigo e tal. E já foi aí que começou a base. E a gente vai ver todas essas mudanças na próxima reunião. A próxima reunião vai ser mais top ainda. Eu queria ser imperador. Eu ia colocar umas regras bem legais. Eu ia colocar umas regras bem legais para nós aqui. Vocês iam ver, cara, não é legal demais. Ah, você não é cristão, não? E que isso? Não, isso aqui é só um gesto. Legal. A gente não tá gravando isso, só tava lascado. Coitado. Mas o pessoal sabe que é brincadeira. Se a gente estiver gravando, gente, é brincadeira aqui. Isso quer dizer que corta a gravação. Aqui, ó. E não for cristão, corta a gravação, aí continua no outro dia. Isso quer dizer. Tá bom, então. Depois a gente pega uma edição aí, tá? Faz uma. Gente, eu nem queria falar, eu falei isso. Tá vendo? Isso é revelamento. Isso é revelação. Vai lá, Bia, vai lá. Vamos orar, gente. Vamos orar, já são 9 horas já. Eu vou colocar tudo que tudo que foi comentado aqui, eu vou colocar isso em oração, pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo mesmo, para trazer a gente clareza, trazer essa palavra uma semente que vai germinar, que a gente possa ter cada vez mais, florear mais no conhecimento. E eu também queria perguntar se... Você me chamou, Júnior? Sim, é só para falar que todo o material que foi ministrado hoje vai estar disponível lá no grupo. Todas as referências também, porque falar é fácil, mas provar é difícil, então vai estar todas as referências lá. E eu separei um link com um vídeo de toda a história, com muito mais detalhe, pessoal. Então, isso aqui foi só um resumo, todo o detalhe lá, tem vídeos, cenas, imagens, de tudo vai estar lá. Assistam, que é muito bacana. E todas as referências também, tem referência de Harvard, de Stanford, peguei várias referências históricas comprovando tudo isso que eu falei, tá bom? Na dúvida, assista History Channel. Eu Não, sei. Aqui, e também antes de orar, eu queria lançar uma pergunta,
que vai ser um objetivo de oração aqui também hoje. Eu queria saber se alguém quer que a gente ore especificamente por cura. Algum tipo de cura. Então, se sim, fala aqui com a gente que nós vamos orar agora. Se não, ainda assim nós vamos orar sobre o assunto. Mana, mudando um pouco a situação em relação à cura, vai ter um encontro pós? Não. Vou comentar sobre isso só na semana que vem. Ainda precisamos fazer uns ajustes. Ok. Tá bom. Ok, gente, então vamos orar. Amém? Pai querido, eu quero te dar graças por estarmos aqui mais uma vez, no segundo encontro, falando, resgatando o conhecimento sobre o início da religião que nós seguimos, do cristianismo. É muito bom podermos aprofundar em detalhes, em percepções nossas, buscando a origem, buscando conhecer, Pai, porque sabemos que a verdade do Senhor liberta. Sabemos também que o povo tem perecido por falta de conhecimento, então nós queremos nos voltar ao Senhor, pedindo que o Senhor nos instrua, pedindo que o Senhor, Pai, nos dê um conhecimento que está alinhado com aquilo que o Senhor nos revelou. Eu te agradeço pela vida do Juninho, tudo aquilo que ele tem compartilhado, e peço, meu Deus, que todo o conhecimento que foi colocado aqui, que foi compartilhado, que foi gravado, que alcance, meu Deus, as vidas para gerar edificação, tanto as nossas vidas, como a daqueles que vão ouvir posteriormente esse vídeo. Eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, que traga poder na mensagem do Senhor, compartilhando